Batei a porta e será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou, ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que estás no céu, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Dará o quê, irmão? O Espírito Santo. Então, se o Pai o dará para nós, ou seja, aqueles que lhe o pedirem, é sinal de que nós não temos. Ou seja, aquele que ainda não possui o Espírito Santo de Deus é porque ainda não o pediu a Deus. E porque também, obviamente, não possui. É isso? Já já você vai entender por que nós não nascemos com o Espírito Santo. Antes eu quero que você feche seus olhos, que eu quero orar. Então já seja profeta para o teu irmão. Fala para ele assim, nada vai impedir a profecia que você vai receber nessa manhã de alcançar a sua vida. Irmão, para nós entendermos essa palavra que nós acabamos de ler, eu preciso te explicar algo. Porque, como eu disse, se nós temos que pedir, é sinal de que nós não nascemos com aquilo. Ou seja, em algum momento da humanidade, nós perdemos aquilo que era nosso por direito. Porque Deus, quando cria o homem, Deus, quando faz a criação do mundo, você já conhece, eu não vou abrir aqui todo o livro de Gênesis para você entender como é que funciona a criação, mas lá em Gênesis vai dizer que quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, ele fala no plural. Ou seja, se Deus é um só, como que ele fala façamos? Se Deus é único, como ele fala nossa? É porque todas as atribuições de Deus pertenceram e participaram da criação do homem. Ou seja, você tem todas as atribuições divinas, só não é semelhante a ele. Mas até o Espírito dele na criação você recebeu. Pastor, então por que eu tenho que pedir? Simples. Porque em algum momento ele foi perdido. Adão, como você já conhece a história, estava no Éden juntamente com a sua companheira Eva, a qual foram orientados a não comer de um determinado fruto. Porque Deus deixou claro e falou, se você comesse daquele fruto, haveria morte. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. Ou seja, não foi por falta de aviso. E aqui eu abro um parêntese para falar para você, que todas as vezes que Deus fala para você não ir, para você não fazer, que todas as vezes que Deus fala para você que esse não é o caminho, você pensa duas vezes antes de desobedecer, porque toda desobediência vai acarretar uma consequência. Repete para o teu irmão, obedeça, porque é melhor do que pagar o preço. Eva, quando come do fruto, desobedeceu a Deus. Só que até então nada tinha acontecido. Até com que ela fizesse, com que Adão também participasse daquele momento de desobediência. Você está entendendo, irmão? Porque você tem que procurar até melhor o teu companheiro. Antes de você casar, de você namorar, se relacionar, ora a Deus, meu irmão. Pede para Deus te dar o livramento, porque se for laço, vai cair por terra. Pede a Deus para te direcionar, para você escolher a melhor opção para você. Porque dependendo de quem está do teu lado, você pode explodir a vida, mas dependendo de quem tiver, você pode afundar. Então, irmão, eu quero que você entenda isso, porque toda ação vai provocar uma reação. Quando Eva e Adão concordam em comer e errar, Deus é obrigado a zelar pelo cumprimento da palavra que ele decretou, irmão. E a Bíblia diz que Deus deixou claro para eles qual seria a consequência. Nesse momento, eles acabam de perder o Espírito de Deus que havia dentro deles, o Espírito da vida, a fonte da vida eterna. Nesse momento, eles deixaram de ter a atribuição mais preciosa que nós temos, que Deus nos deixou. E aí, o diabo está olhando assim, venci, acabou.
acabou de destruir a criação de Deus. Porque sem o Espírito Santo, uma atribuição divina, uma parte da Trindade, aqui não vou discutir teologia com você, Trindade é apenas um termo, amém? Mas que faz parte de Deus, é três em um só. É o Espírito, irmão. Dele habitava neles. Nesse momento eles perderam. Aquele Espírito que Deus soprou sobre a narina de Adão. Esse Espírito foi embora. E aí, irmão, o diabo achou que tinha destruído a humanidade. Você já conhece toda essa história. Só que tem um porém. Por não haver alguém na liderança, por não haver alguém na condução sem o Espírito Santo de Deus, todo o povo não tinha uma diretriz para seguir e a maldade começou a brotar no coração do homem e da mulher. Tanto que já começou errado, Caim já começou matando Abel, já o primeiro homicídio da Bíblia, e daí para pior, ao ponto da depravação chegar a tal ponto em que Deus até decide acabar com a humanidade. A Bíblia vai dizer que me arrependi de ter criado o homem. Só que eu quero te dar uma notícia, irmão. Todas as vezes que num cenário caótico, todas as vezes que num ambiente onde todos estão corrompidos, você pode ter certeza que todas as vezes Deus vai ter um remanescente, alguém para preservar os valores, alguém para preservar a presença dele, alguém que vai carregar a luz, que vai iluminar o caminho para a nova geração que vai vir, alguém que vai manter de pé o plano original de Deus. Esse homem tem nome, Noé. Noé foi chamado por Deus porque Deus achou graça. Homem cheio do Espírito Santo, pela graça de Deus, porque ele não se corrompeu em meio ao caos. E Deus presenteia ele e fala: Noé, eu vou acabar com a humanidade. Constrói uma arca, Noé, porque o dilúvio virá. E aí que tá, irmão. Noé, nessa visão, ele está praticamente sozinho. Porque naquela época, não é como o dia de hoje, nós vamos chegar lá, hoje o Espírito Santo recai sobre todos aqueles que o pedem. Mas naquela época, não, irmão. Deus, pela misericórdia, escolhia um e atribuía sobre ele uma responsabilidade. Noé recebe uma missão de construir uma arca. E aí, eu quero encurtar essa história e vou falar para você. Quanto tempo levou para Noé construir a arca? Quanto tempo? 100 anos, com a ajuda de todos os familiares, com toda a ajuda divina e sobrenatural. Ele levou 100 anos para construir uma arca. Ou seja, havia uma profecia de que o mundo iria se acabar. E apenas Noé e sua família poderiam se salvar dentro daquela arca. Levou 100 anos o projeto. Ou seja, Noé teve tempo para desacreditar, Noé teve tempo para achar que não ia acontecer, Noé teve tempo de sobra para ouvir todo tipo de opinião, de fofoca de gente que não tem ligação com Deus. Noé teve tempo de sobra para andar desanimado. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quem carrega o Espírito Santo de Deus, irmão, não está dependendo de opinião de homem. Ele sabe que a voz que ele ouviu vem do Criador dos céus e da terra, e ele não para se Deus não falar. Noé, eu mudei o projeto. Ele não para se Deus não der um novo direcionamento. Ele permanece no caminho. E aí tem gente aqui que está querendo desistir da família. Deus prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas parece que tudo piorou. Noé levou 100 anos para construir a arca. Tem 2 anos que Deus falou contigo, irmão. Já quer a tua família totalmente restaurada? Faz 1 mês que Deus entregou uma revelação para você. Você já está querendo desistir? Quem carrega o Espírito Santo de Deus, uma das atribuições é ser perseverante. Deus está levantando pessoas perseverantes aqui nessa manhã. Você vai ser, você não entendeu, você vai ser tão cheio do Espírito Santo que todo desânimo que tentar bater na tua porta vai sair de lá animado. Que toda depressão que tentar alcançar a tua vida vai sair de lá convertida e alegre. Eu estou falando para você que você vai ser tão cheio do Espírito Santo que o que acontece em volta não vai abalar as tuas estruturas. Deus separa um homem chamado Noé, salva a família, recomeça novamente o mundo. E ainda faz uma promessa de não acabar mais o mundo daquela forma. Porque acabar o mundo daquela forma entristeceu tanto a Deus. Ele não se alegra na destruição de ninguém. Mas, repito, Deus é fiel.
aos princípios que ele mesmo estabeleceu. Deus não é como eu, você, irmão, que de vez em quando muda de palavra, muda de opinião, fala uma coisa e não consegue manter. Deus não. Se ele falar, pode ter certeza que vai acontecer. Todas as vezes que Deus queria mudar uma geração, irmão, Deus levantava alguém cheio do Espírito Santo. Porque Deus, quando quer começar um projeto, ele chama Abraão, faz uma promessa. Você já conhece toda a história. Dá origem à nação de Israel, que você já conhece. Só que pertencer a uma promessa não me garante estar isento de batalhas, de levantes, de altos e baixos. Ter uma promessa sobre a minha vida não me garante andar no caminho e nunca ter a chance de se desviar. Quantas vezes o povo de Israel se desviou? Se eu fosse enumerar aqui, irmão, não caberia na minha mão, nas minhas mãos, as duas. Quantas vezes Israel desobedeceu o Senhor? E todas as vezes que Israel desobedecia, irmão, Deus tinha que levantar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Até para tirar do Egito, Deus teve que levantar um homem cheio do Espírito Santo chamado Moisés. Para poder conduzir e introduzir na terra prometida, Deus teve que levantar um homem chamado Josué, cheio do Espírito Santo. Deus teve que levantar profetas para falar ao seu povo, cheio do Espírito Santo, como o profeta Samuel, profeta Natã, e por aí vai. Deus sempre tinha alguém cheio do Espírito Santo. Se eu for abrir a Bíblia aqui, irmão, no livro de Juízes, eu vou encontrar homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para conduzir o povo. E aí o engraçado é que quando esses homens morriam, Israel voltava a se desviar. Todas as vezes que morria alguém que foi levantado cheio do poder de Deus para conduzir o povo perdia o direcionamento. Está entendendo por que você não pode parar? Está entendendo porque quando Deus falou que tu é coluna da tua casa e da tua família, você não pode arredar o pé? Porque se tu parar, tem gente que não vai nem alcançar o céu, irmão. A promessa está sobre a tua vida. Se você desistir, tem gente que não vai alcançar o Senhor. Por isso Deus te escolheu como uma coluna, como um pilar. E eu digo para você que um homem não era o suficiente. Então Deus tinha um projeto de derramar esse Espírito sobre toda a carne. Só que o próprio nome já diz, o Espírito é santo. E Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Para ser templo do Espírito Santo, dá trabalho. Para ter intimidade com o Espírito Santo, irmão, dá trabalho. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, bastava um erro, uma desobediência. E a aliança estava quebrada e perdia o Espírito Santo. Rei Saul, até desobedecer a Deus, era cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Mas quando desobedece, quando vai na direção contrária do que Deus queria, ele perde e, pelo contrário, Deus ainda manda um espírito mau para poder atormentar a vida dele. Era tão difícil, irmão, que ao homem era impossível. Só que aí Deus faz uma promessa de que enviaria um Salvador, de que enviaria o Messias, para que ele, através do sacrifício dele, a vida eterna alcançasse as nossas vidas. Deus fala em Isaías, e ele virá, será chamado Conselheiro, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. E sobre ele haveria uma promessa. E aí você já conhece essa história também. Jesus vem, verte seu sangue na cruz, morre por mim e por você, ressuscita ao terceiro dia por mim e por você. E aí a promessa que ele recebeu, ele vem entregar. Que promessa é essa, pastor? De que o Consolador, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E Deus está falando, eu separei um povo para derramar do meu Espírito nessa manhã. Porque hoje já não, eu estou todo arrepiado aqui. Hoje não há barreiras para eu derramar o meu Espírito sobre o meu povo. Porque eu já verti o meu sangue na cruz e a promessa foi liberada. O que o diabo tentou achar que ia paralisar antes da vinda de Cristo Jesus foi vencido lá na cruz. E aí vem Atos 2, vem dizer que o Espírito desceu como labareda de fogo sobre toda a carne, e todos profetizaram e marcharam na presença de Deus. Alabacicadra babaracia.
Vai ter batismo com o Espírito Santo hoje, hein? Vai ter batismo com o Espírito Santo hoje. Deus acabou de falar para mim que vai descer batismo com o Espírito Santo aqui. Vai descer fogo sobre a cabeça de pessoas aqui. Ei! Tem gente que vai sair daqui igual profeta. Tem gente que olha o mover. Tem gente que olha o mover e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que essa moça está girando? Por que essa moça está profetizando? Por que essa outra caiu sobre o altar? Isso não é exclusividade de hoje, não, irmão. Em Atos 2 também aconteceu. Enquanto o povo estava tomado pelo Espírito Santo dentro do cenáculo, a Bíblia vai dizer que alguns dos homens que estavam lá estavam dizendo que estão bêbados. Estão malucos. Estão dançando. E aí Pedro vem dizer, ei, ninguém está bêbado aqui não nessa hora do dia. Isso que você está vendo é a promessa que nos foi dada. Isso que você está enxergando é a promessa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo daquele que ressuscitou o terceiro dia. Quem? Aquele mesmo que vocês mataram e crucificaram. Aquele mesmo que vocês desistiram dele. Aquele mesmo que vocês não deram nada. Ele venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. E é ele quem está fazendo isso acontecer. E tem gente naquela época atribuindo. Eles estão bêbados. Estão perdendo tempo. Estão fazendo loucuras. Mas esse discurso de Pedro acabou convertendo ele naquele dia. Ele ganhou 3.000 almas para Deus. Sabe o que Deus está falando? Deixa te chamar de maluco. Pode rodopiar, pode profetizar, pode dar lugar para o Espírito Santo, para a carne não. Pode dar lugar para o Espírito de Deus. Porque enquanto você está rodando, enquanto você está marchando, Deus está cortando laço. Enquanto você está percorrendo e caminhando pela igreja, Deus está liberando vitória de muita gente aqui que não entende do mundo espiritual. Sabe o que Deus está falando para você? Não retenha não, não se envergonha não daquilo que Deus te deu. Deus, quando queria mudar uma geração, levantava um homem cheio do Espírito Santo. E depois que a promessa é cumprida, que todo o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, a Bíblia vai dizer que vários homens começaram a pregar o Evangelho. Não só os discípulos. Eu lembro até de Estevão, irmão. Foi levantado como diácono, mas na essência era um evangelista. Cheio do Espírito Santo de Deus, fazia sinais e prodígios, irmão. E aí tentaram matar ele, tentaram apedrejar ele. Mas quem é cheio do Espírito Santo está sendo apedrejado e está falando, Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não têm noção do que está acontecendo aqui. Ei! Deus, quando quer salvar uma geração, levanta um homem cheio do Espírito Santo de Deus, chamado Billy Graham, transforma ele no evangelista. E sabe qual foi o saldo daquele que combateu o bom combate? Ganhou 2,5 milhões de almas para Cristo. Deus está falando aqui, eu vou levantar pessoas nessa manhã, vou derramar a mesma unção. Se você estiver ligado, tiver coragem e falar, Deus, eis-me aqui, eu vou derramar essa unção sobre você. Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar profetas. Nós fomos chamados para gerar. Vai ter unção sim, queira o diabo ou não.